Uma boa noite a todos. Antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, nos unindo em pensamento, agradecendo a espiritualidade por mais um ano de estudo, pelo início desse novo ciclo, pedindo para que essa energia salutar, que está sempre presente nos nossos encontros, alcance a todos os nossos irmãos que estiverem precisando de ajuda nesse momento, principalmente agora que o nosso planeta precisa de tanta energia de paz, de entusiasmo, de esperança. Que nós estejamos unidos e que a nossa noite seja muito produtiva, que nós possamos levar para as nossas vidas as sementes de ensinamento que nós trouxemos no estudo de hoje. Que assim seja. Com muita alegria, nós vamos começar o estudo, o ciclo de estudos das quartas-feiras do Templo Espírita Vicente de Paulo. Como já é tradição na casa, nós iniciamos sempre falando sobre evangelização. Normalmente, nós falamos sobre evangelização infanto-juvenil. O nosso tema de hoje é evangelizar ou evangelizar-se. E aí, nesse tema, nessa reflexão de hoje, nós vamos ampliar um pouquinho o nosso estudo. Nós não ficaremos restritos à evangelização infanto-juvenil, mas nós vamos pensar no que significa evangelizar. E principalmente, nós vamos procurar encerrar o nosso estudo com essa reflexão: evangelizar ou evangelizar-se. Para isso, nós vamos começar procurando o significado desse verbo evangelizar. Segundo o dicionário, evangelizar significa converter alguém à religião, pregar o evangelho, difundir a palavra constante no evangelho. Mas se nós pensarmos na doutrina que nós professamos, na doutrina espírita, será que evangelizar é converter alguém ao espiritismo? Será que é isso que significa? Vamos pensar então na finalidade disso. Evangelizar é converter pessoas à doutrina. Segundo o Espiritismo, a finalidade dessa ação evangelizadora é inspirar a formação integral do ser humano. Não apenas da criança, mas do ser humano. A finalidade básica é nós ajudarmos na formação do homem de bem. Olha o quanto isso é amplo e é profundo. Nós não estamos falando aqui de converter pessoas à doutrina espírita. Nós estamos falando de propiciar a formação de homens de bem. Essa é uma ação que ela é primordial para a nossa evolução enquanto espíritos e também para a evolução da nossa sociedade. Então, a ação evangelizadora, ela não se restringe à casa espírita ou a alguma casa religiosa, também não se restringe a algum tipo de ação, algum tipo de planejamento a ser desenvolvido num determinado espaço de tempo. A ação evangelizadora é muito mais ampla, é muito mais profunda. Ela deve estar presente no nosso dia a dia, inclusive por conta das consequências. Ajudar a formar homens de bem é um propósito muito rico. Estudar e vivenciar os ensinamentos de Jesus é uma questão assim que nos ajuda e propicia a cada um de nós oportunidades e ferramentas de autoaprimoramento e de crescimento. Nós precisamos ter em mente que nós somos formadores de opinião, ainda que nós não exerçamos dentro de uma casa religiosa ou em algum lugar específico um trabalho restrito à evangelização.
essa ação, ela é constante na nossa vida, no nosso dia a dia. Os ensinamentos de Jesus, eles devem ser vivenciados a todo momento, né? Desde quando nós nos levantamos, no nosso primeiro pensamento, deve estar presente em todas as nossas ações, no nosso dia a dia, porque senão evangelizar vai se tornar apenas a repetir ensinamentos. E o nosso mestre maior, Jesus, quando esteve aqui, ele não ficou repetindo regras que deveriam ser seguidas, muito ao contrário disso. Antes de tudo isso, antes de falar, ele praticou, ele mostrou que é possível. Ele demonstrou o resultado das práticas dele. O ensinamento é prático, ele deve ser vivenciado. Qualquer profissional, para crescer na sua profissão, para se desenvolver bem, ele precisa atuar, precisa praticar. Né? A teoria sem a prática, ela acaba caindo no esquecimento, ela acaba perdendo o significado. Evangelizar é praticar, vivenciar os ensinamentos do Cristo. É ajudar na nossa formação primeiro e depois na formação do outro. A doutrina nos diz que fora da caridade não há salvação. Mas quem pratica a caridade sem se melhorar antes? A caridade, no verdadeiro significado dela, para que ela seja praticada verdadeiramente, ela deve levar um pouco, ela deve conter nela o que a gente é. Nós não somos caridosos se nós continuamos inflando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós podemos ter ações muito positivas, ações benéficas, mas a verdadeira caridade é aquela onde nós oferecemos o que nós somos, o que nós temos em nós, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor. É quando nós amamos o outro e fazemos pelo outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, sem nos melhorarmos, sem trazermos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, os ensinamentos do Cristo, nós não temos como praticar a verdadeira caridade. Tampouco temos como evangelizar alguém, seja de forma consciente ou inconsciente. Porque nós sabemos que, independente da nossa vontade, os nossos atos geram consequências. Nós estamos a todo momento influenciando a vida de todos os irmãos que estão reencarnados ao nosso redor. E os desencarnados também. Isso vale para o bem e para o mal. Então depende de nós escolhermos as nossas companhias e o que nós faremos, os nossos atos no nosso dia a dia. E aí entra o ensinamento de Jesus. São as leis evangélicas que vão nos mostrar qual é o caminho que nós queremos seguir. O educando, quando ele está vivenciando, quando ele está convivendo com alguém que está vivenciando os ensinamentos do Cristo, ele é convidado a refletir sobre a individualidade dele. Né? Por que convidado? Porque ninguém obriga o outro a se melhorar. E a pessoa, seja a criança, o adolescente, ou aquele que está ao nosso lado, colega de trabalho, colega da faculdade, um colega de estudo, ele só vai refletir verdadeiramente no ensinamento quando ele perceber que alguém está praticando e que é possível e que está dando certo, está dando resultados. O primeiro impacto é na mudança de quem pratica o ensinamento evangélico. Né? Então, primeiro, nós devemos mostrar que é possível praticar a caridade como uma verdadeira prática amorosa, uma prática que nos remete àquilo que Jesus nos mostrou, que é possível e necessário fazer pelo outro.
E mais do que isso, é um momento onde nós mostramos que é possível praticá-la para qualquer pessoa, né? Que não é um ato restrito àqueles seres superiores ou aos seres angelicais. Mas todos nós, todo ser humano que se propõe a caminhar no bem e a praticar os ensinamentos de Jesus, está apto à prática da verdadeira caridade, da prática do bem, da mudança de vida, da reforma íntima, do crescimento espiritual. O evangelizador, ele percebe, né, que ele está sempre trabalhando no bem, sempre, independente de local, de trabalho, de grande oportunidade, porque são nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que nós tocamos o coração das pessoas e que nós mostramos as nossas verdadeiras intenções, os nossos verdadeiros valores. E nós não precisamos, de maneira alguma, tentar converter alguém, porque não é pela força das palavras, ou não é por imposição que o evangelizador verdadeiramente trabalha, mas pelo exemplo. É mostrando que é possível, é mostrando que somos todos capazes, é mostrando que dá para seguir nesse caminho. E se nós pensarmos, né, na finalidade da reencarnação dos espíritos, nós vamos ver que nós estamos aqui para nos aprimorarmos. É o que nos diz o Livro dos Espíritos. Então a gente veio para corrigir o que precisa ser corrigido. E como fazer isso? Estudando, aprendendo, mas principalmente vivenciando o Evangelho. É só pela prática que se muda uma outra prática. Não existe outra maneira, não existe outro jeito. Para nós sairmos dessa nossa encarnação melhores do que quando nós chegamos, nós precisamos mudar a nossa prática. Se nós continuarmos cometendo os mesmos erros, se nós continuarmos trilhando o mesmo caminho que nos trouxe até aqui, nós não vamos conseguir muita coisa. Se nós queremos trilhar um caminho melhor, nós precisamos de práticas melhores. Nós precisamos vencer os nossos desafios, né? Vencer as dificuldades, os vícios que nós trouxemos conosco. Então, para isso, a gente precisa do estudo, a gente precisa do autoconhecimento, para poder identificar onde é que a gente precisa mudar. E aí, a gente precisa da vivência evangélica para verdadeiramente mudar. Porque só saber o que precisa mudar e não mudar também não vai nos levar a muito longe. A reforma íntima, ela é um trabalho progressivo, como tudo quando a gente fala em evolução. É sempre um trabalho, é sempre uma ação. A vida não é contemplativa. O caminho evolutivo não é contemplativo. A gente não está aqui apenas para esperar e para desejar que nós sejamos melhores. Nós estamos aqui para trabalhar, para crescer. Trabalhar primeiro nas nossas dificuldades. Trabalhar naquilo que nós precisamos melhorar. E com o nosso exemplo, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Sem imposição, mas mostrando o caminho, mostrando a possibilidade, mostrando o resultado, mostrando o quão belo, o quão gratificante é o caminho que o Mestre nos trouxe, que o Mestre nos mostrou. Só assim a gente consegue a nossa mudança. Só vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra opção para nós evoluirmos.
Francisco de Assis, ele disse: pregue o evangelho o tempo todo e, quando necessário, use as palavras. Nós somos todos evangelizadores em todos os momentos da nossa vida. Todos. Nós evangelizamos pelo pensamento, porque nós sabemos que não estamos sozinhos em nenhum momento do nosso dia. Nós evangelizamos pelas nossas ações, pelos nossos exemplos, pelas nossas escolhas. Nós evangelizamos através das consequências das nossas ações. Nós somos observados e somos influenciadores o tempo todo. A nossa vida depende sempre das nossas escolhas, e as nossas escolhas influenciam o nosso meio de uma forma muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Quando nós evangelizamos, nós entendemos que uma das nossas responsabilidades é levar a luz que nós recebemos às outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele dividiu tudo o que ele tinha, ele dividiu o que ele era, ele dividiu os ensinamentos dele, ele dividiu o amor dele, ele dividiu o que ele é, a luz dele. Muito mais do que qualquer coisa material que nós possamos fazer para ajudar quem quer que seja, uma palavra amiga, um carinho, um sorriso sincero, um desejo de que as coisas terminem bem, podem ajudar muito mais, porque fortalece o espírito, fortalece a alma. O alimento material alimenta o corpo, mas o que alimenta o espírito é essa certeza de que a gente não está sozinho, de que existe um caminho, existe sempre uma esperança, que nós não somos inferiores a ninguém. Seja qual for a nossa dificuldade, qual for o nosso vício, qual for o caminho que a gente tenha trilhado até hoje, a gente ainda tem a esperança de mudança, de crescimento, a gente tem a oportunidade da escolha, a gente tem com quem contar, sempre. A maior pregação é a que acontece através das nossas ações. Não existem muitas maneiras de se educar ou de se evangelizar. Existe uma única, que é através do exemplo. O exemplo que é acompanhado também dos ensinamentos. Mas o exemplo acompanhado dos ensinamentos. Os ensinamentos sozinhos acabam vazios. Eles acabam se perdendo. Acabam ficando como palavras sem sentido, como cobranças vazias. E o Evangelho não é cobrança. O Evangelho é valor agregado à vida. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É essa luz que é difundida no estudo e na prática do Evangelho. É quando através das nossas ações, que nós nos tornamos realmente sal da terra e luz do mundo. Que é o que Jesus espera de nós. Que foi o que ele nos pediu. Que é o que significa quando ele diz: fazei ao próximo o que gostarias que fosse feito a ti mesmo. Isso é evangelizar. É fazer pelo outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Isso acontece quando nós mostramos um caminho, quando nós fortalecemos uma escolha, quando nós auxiliamos num desespero, quando nós levamos esperança em tempos difíceis, quando nós mostramos que é possível, que todos nós somos capazes, que como irmãos que somos, nós podemos caminhar de mãos dadas, nós podemos crescer.
sem cobrança, mas com ensinamento, com fraternidade, com leveza, com amor, com alegria, da maneira como Jesus nos ensinou, com respeito, respeito pelas diferenças, respeito pelas individualidades. Evangelizar é direcionar o voo, nunca cortar asas. Nunca fazer prevalecer as nossas vontades ou os nossos ideais. Muito ao contrário. Quando nós nos evangelizamos, nós aprendemos que o Evangelho ele traz lições a serem aprendidas durante toda a nossa existência. Então, o nosso ponto de vista, ele nunca é o fim que deve ser levado a uma outra pessoa. Seja durante uma aula de evangelização, que é o período mais curto onde se evangeliza, ou seja, no nosso dia a dia. O momento onde nós mostramos a que realmente nós viemos são justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. É nessa hora que o evangelizador se mostra. É nessa hora que a gente deixa manifestar os nossos verdadeiros valores, aquilo que nós aprendemos nos nossos estudos do Evangelho. É no momento onde nós estamos convivendo com aquele irmão que não nos compreende muito, ou que nós não o compreendemos muito, com aquelas ideias que não são muito coerentes com o nosso pensamento, com aquelas ações que não nos agradam muito. Nesse momento, nós mostramos se nós realmente aprendemos alguma coisa dos nossos estudos e nesse momento nós colocamos em prática aquilo que nós verdadeiramente trouxemos para a nossa vida. E essa é a hora onde a gente mais influencia. É nessa hora que nós evangelizamos. E é nessa hora que nós precisamos ter muito cuidado com a qualidade da semente que nós estamos semeando. Porque consequências existem sempre. E nós, através do nosso estudo, através do nosso propósito de crescimento, nós fizemos a opção de escolher bem a nossa semente. A semente que nós vamos propagar. Nós somos o tempo todo propagadores dos feitos de Deus. O tempo todo. Nós somos exemplos vivos da palavra dele. Porque nós nos propusemos a isso. Nós estamos nesse momento sentados, falando sobre o Evangelho, estudando os ensinamentos evangélicos. Nós nos propusemos a isso. Então aqui tem o nosso compromisso com Deus. O compromisso de fazer discípulos e juntos cumprirmos os mandamentos. Juntos fazermos cumprir e fazermos com que sejam conhecidas as leis morais, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Jesus, ele ensinou, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e ele é a luz, porque os ensinamentos dele iluminam o nosso caminho na vida material e nos mostra o caminho de volta ao Pai. Então esse é o grande propósito dos estudos evangélicos. Primeiro é o nosso crescimento. Então a doutrina nos mostra
que nós não estamos aqui para formar espíritas. Nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita e como um instrumento de crescimento para nós evangelizarmos o mundo afora, mas levando através das nossas ações os ensinamentos doutrinários e os ensinamentos evangélicos, formando homens de bem, onde quer que eles estejam, onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, na casa religiosa que nós frequentamos, nos momentos de lazer, onde quer que nós estejamos, nós temos sempre a escolha, nós temos sempre a possibilidade de escolher vivenciar e mostrar e praticar o que nós aprendemos. E a doutrina nos diz que durante todo o tempo nós influenciamos os espíritos ao nosso redor, sejam os encarnados, sejam desencarnados, através do pensamento, através das ações. Então, na nossa reflexão inicial, evangelizar ou evangelizar-se, nós podemos parar para pensar: é possível evangelizar sem nos evangelizarmos primeiro? Palavras o vento leva. Ensinamentos dissociados da prática perdem o significado. E existe aqui uma responsabilidade muito grande de todos nós que nos propusemos a estudar o Evangelho. Porque quando nós falamos sobre o Evangelho, mas a nossa prática é dissociada a ele, nós corremos um sério risco de levar quem está nos observando ao descrédito das lições evangélicas. E nós não temos esse direito. E isso é sério. Do mesmo modo, quando nós vivenciamos, quando nós trazemos para a nossa vida os ensinamentos evangélicos, nós temos o grande prazer e o grande privilégio de trazer ao nosso encontro, trazer para perto de nós a luz de Jesus, a esperança que os ensinamentos nos trazem, a força, o entusiasmo para o caminho do bem. E não existe presente maior do que isso. Se nós formos agora pensar de maneira consciente e pensar o que é que eu faço quando eu levo a luz de Jesus para a minha casa, para o meu lar, para o meu trabalho. Se nós pararmos para pensar o quão importante é, num momento difícil como esse que a humanidade está passando, a convivência com uma pessoa esperançosa, confiante, sabendo, crendo na palavra de Jesus quando ele disse: eu venci o mundo. E se a gente põe em prática o ensinamento dele, a gente está dizendo embaixo: eu sei, mestre, que eu também sou capaz, porque o Senhor disse que eu era. Então, se a gente pensar na importância que tem uma posição dessa na vida para uma pessoa que está nos observando e que está sem esperança, em desespero, sem recursos, com medo, sem saber o que pode ser feito para melhorar essa situação. E essa energia contagiante, essa luz de Jesus, ela pode chegar até esse nosso amigo, até o nosso irmão, até o nosso filho, permanecer conosco. Isso é grandioso, isso é muito bom,
Isso é muito belo. Isso é o presente que nós temos como filhos de Deus. Nós somos coautores na criação dele. E foi Jesus que trouxe os ensinamentos e que nos mostrou que é possível. Então, que nós possamos trabalhar no bem, independentemente do título, de evangelizador ou não, mas com consciência de que evangelizar é praticar os ensinamentos de Jesus, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar onde nós estejamos, e que não existe nada mais belo, maior e mais grandioso do que o ensinamento do nosso Mestre. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que tenha sido de proveito o nosso estudo de hoje. Eu desejo um ano de muita esperança, de muita paz e principalmente de muito aprendizado nos nossos estudos de quarta-feira e nas nossas vidas. Muito obrigada e uma boa noite.